Olá, irmãos, tudo bem? Eu venho mais uma vez gravar um vídeo aqui para estar postando no nosso canal para esclarecer as dúvidas que a gente tem a respeito de um assunto tão delicado e simples de entender ao mesmo tempo e complicado para quem não tem capacidade de humildade. Porque o que a gente vem conversar aqui é para quem é humilde, é para quem não é orgulhoso, não tem. A gente não veio aqui, sabe, disputar nada, não veio corrigir ninguém. A gente não veio falar mal de ninguém, muito pelo contrário. Isso daqui é como uma denúncia é, que ajuda os irmãos, entendeu? Que liberta as pessoas da mentira. Porque o sistema, ele prende as pessoas de uma maneira, eles criam um bicho papão e, e faz medo às pessoas, para as pessoas ficar presas naquele aprisco e não conseguir se libertar, ficar a vida toda falando do mesmo assunto, mas nem entende o que eles estão falando. Eles são repetidores. Vai um bobão lá que diz que tem estudo, fala um monte de bosta e as pessoas ficam tudo repetindo lá e balançando a cabeça que sim, mas eles não estão entendendo o que eles estão falando, eles nem sabem. É um monte de criança enganada. Então, eu vim ler uma passagem hoje aqui que é muito interessante, muito interessante. Se os irmãos que têm humildade ouvir e assistir esse vídeo aqui, ouvir o que eu vou falar aqui, pegar a Bíblia e pesquisar, vai ver na hora, vai perceber na hora a farsa desses cães, desses malditos, desses demônios que foram expulsos do céu. Então é o seguinte, meus irmãos, abre lá no livro de Deuteronômios 34:10. Eu vou ler só um pedacinho, mas vocês podem ler tudo depois. Diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Aí fala, né, que ele tinha os prodígios dele lá, fez as coisas acontecer, porque ele falava com o Senhor, né, com o Deus dele. Ele falava com esse cara lá e as pessoas não conseguem perceber a farsa que esse cara fez, porque o nosso irmão mais velho, o Messias, ele nos ama muito. Por isso que ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é paciente. Ele sabia que a gente ia ter dificuldade de poder entender isso. Então, ele foi um homem tão amoroso que ele veio aqui na casa do inimigo para ajudar a gente e morreu. Ele morreu nas mãos desse inimigo aí, que é o Moisés, o diabo é o Moisés. Porque Moisés está falando que, aqui no livro de Deuteronômio diz que Moisés viu o Senhor, né? Face a face. Aí, engraçado, você vai lá no livro de João 5:37. E aqui, quando você lê, você vai ver que é o Messias falando, nosso irmão, que veio aqui e morreu para nos libertar. Ele nos comprou. E o Messias diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. Então, se os irmãos ler tudo, pesquisar a fundo, vocês vão ver que o Messias está falando que só quem viu o nosso Pai e falou com ele foi o próprio Messias, que desceu de lá até aqui para poder falar do nosso Pai para nós. Porque o nosso Pai nunca apareceu aqui. Ele nunca veio aqui falar. Ele mandou os profetas dele, mandou o Messias, mandou os apóstolos. Agora Moisés diz que viu o Deus, que é um Deus, né, quem ele viu, que é o diabo, que é ele mesmo. E por incrível que pareça, as pessoas das religiões, eles não conseguem entender isso, cara. Eu não sei como, a pessoa lê e não consegue ver. Elas dizem que Moisés é um homem santo, é um profeta, é um cara do bem. Só que quem era esse Deus que ele falava lá? Porque o nosso irmão que não mente, ele morreu. Ele veio aqui e morreu. Ele não veio aqui e mentiu. Ele deu a vida dele para nos libertar. Então eu prefiro acreditar no Messias, que morreu pregado lá no madeiro, foi torturado e aguentou isso tudo, sem matar ninguém. O Messias não abriu o mar
e engoliu uma parte de gente que queria matar ele. Você entendeu que loucura? O Messias, ele falava a verdade. Ele vinha aqui e falava a verdade. Ele curou pessoas, ele fez milagres, ele foi ele mesmo. Você entendeu? E ele mesmo que diz aqui, que ninguém viu e falou com o nosso Pai. Então, vocês vão acreditar em quem? Em Moisés, que diz que falava com o nosso Pai, mas chama nosso Pai de Deus, que nosso Pai não é um Deus, é um Pai. Ou vamos acreditar no Messias, que é o nosso irmão que veio aqui e morreu por amor a nós. Que hoje o povo chama ele de Jesus. Uma grande parte que eu vejo o povo falando na rua é o filho do Criador é Jesus. Você é louco, mano? Tá louco? Vai pesquisar. Eu passei muito tempo falando bobagem na minha vida também. Mas eu nunca tive religião, então eu era um repetidor, um bobão. Eu escutava as pessoas falar, achava bonito, queria dar uma de que entendia também. Falava, Jesus, é o Jesus. Mas nem existe a letra J em latim. Já começa por aí, mano. Então é isso, meus irmãos. Pesquisem, vai lá na Bíblia, lê. Não deixa nenhum cão guloso ler pra vocês não, senão eles vão te sugerir alguns livros a mais e outras histórias, porque pra eles, quando tá escrito cachorro, eles falam que quer dizer gato. E eles são 71, estelionatários. Eles querem o dinheiro das pessoas. Tá entendendo? E é isso que tá acontecendo, meus irmãos. Só quem viu o nosso Pai e falou com o nosso Pai foi o Messias, que desceu de lá do céu e veio aqui pessoalmente para falar pra gente isso. E morreu por isso. Então, para não tomar muito tempo do vídeo, eu vou ler mais uma passagem aqui que é continuação, que é muito lindo também saber disso, onde o próprio Messias está falando aqui, para resumir, que é no mesmo livro de João, mais um pouquinho abaixo, no capítulo 5 ainda, versículo 45. Nosso irmão diz assim, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Aí se você ler mais, você vai ver que ele fala, porque se creres em Moisés, que é um diabo, mentiroso, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Quer dizer, você está acreditando no cara que está contando a minha história e não consegue acreditar em mim, que estou vindo aqui te falar, é a minha história. Meus irmãos, pesquisem. Fica na paz aí. Um abraço.